Quem é você? O meu nome é Pessoa, o meu prenome é Carlos Alberto, o nome da minha mãe é Anciute, o meu nome completo é Carlos Alberto Anciute Pessoa. Eu nasci em Irati num ano que não vou lembrar, faz muito tempo já. A minha família, por parte da minha mãe, é da região, é a de Irati. Ela é italiana dos dois lados e meu pai é curitibano, de uma família de profissionais liberais. Ele é farmacêutico e foi a Irati, montou farmácia lá e lá conheceu minha mãe. E lá eles casaram e tiveram 10 filhos. Eu sou o 8º filho desta prole. São 6 homens e 4 mulheres. Sobraram 4, 3 mulheres e eu. Eu sou atualmente o bendito fruto entre as mulheres. Eu estudei no Grupo Escolar Duque de Caxias. Não, primeiramente no Colégio das Freiras, o Colégio Nossa Senhora das Graças, Irati. Eu acho que foi onde eu aprendi a ler e a escrever. E depois eu desci um pouquinho, porque são muito próximos lá em Irati, para o famoso Grupo Escolar Duque de Caxias. E tive no curso primário professoras espetaculares. Dona Lila Martins, no 3º ano, fantástica. Siroba, com esse mesmo nome, no 2º ano. No 1º ano, a mulher do preguinho, que eu infelizmente esqueci o nome, da minha querida mestra. E depois tive minhas irmãs como professoras, que as minhas irmãs eram professoras primárias, a Esther e a Maria. E a Maria, que é a minha irmã mais velha, é a primogênita da família. Ela tinha lá em Irati, ela tinha um cursinho. Ela preparava a rapaziada para o exame de admissão, porque na época havia exame de admissão, isto é, você para passar do curso primário para o ginasial, você fazia uma espécie de vestibular que era o chamado curso de admissão. E a Maria, minha irmã, preparava o pessoal para esse exame, que não era um exame fácil. E aí eu passei do Grupo Escolar de Caxias para o seminário. Seminário é a maneira de falar, porque não era mais seminário quando eu passei a estudar no Colégio Estadual São Vicente de Paula. Ele originariamente era um seminário, porque ele foi criado para a formação de sacerdotes, e depois ele se transmutou em um ensino leigo, e era da região, talvez o melhor colégio daquela região ali, entre Ponta Grossa até União da Vitória. Tinha internato e havia muita gente de Ponta Grossa, que eu me lembro, os Machados de União da Vitória, enfim, Pitanga, inclusive do Rio de Janeiro, internos nesse colégio. Eu não me lembro mais os padres, não eram jesuítas, não eram franciscanos, eu não me lembro mais. E dessa turma de padres, eu tenho uma memória afetiva, imortal, em relação a um deles, ao Padre Rui. Padre Rui Pereira era um carioca e dando aula lá em Irati. Então você pode imaginar, o Irati naquele período fazia muito frio, no junho e julho, aquelas geadas e tal. E o padre, um carioca, lá naquela inóspitas temperaturas, o padre sofria muito. Mas era um professor excepcional de português, com uma maneira muito original de conduzir a turma. Eram turmas pequenas, 8, 10, 12 alunos. Estou falando do 2º ano de ginásio, 3º. E o que o Padre Rui fazia? O padre dava
uma redação para a gente fazer, um tema. Ele sugeria um tema e nós redigíamos aquilo rapidamente ou lentamente, de uma aula para outra, e na aula seguinte ele corrigia, chamava um por um e corrigia individualmente aquelas redações. Então, na medida que você vai corrigindo uma redação, você vai ensinando as regras, né? De acentuação, de vírgula, ponto e vírgula, bababá. Então era um ensino individualizado. E eu tenho uma história com ele que é muito boa. O padre era tido no colégio como... Ele era um doce de pessoa, mas duro como professor. Nas notas, especialmente nas notas de redação. A gente errava muito, né? A língua portuguesa é complicada, na parte ortográfica, aquela coisa do Z, o S, o C cedilha, X, o X você usa, tem 4 maneiras de você usar, enfim, não é fácil. Erros ortográficos são a coisa mais normal para o usuário da língua portuguesa, ou para falar pretensiosamente, como o Antônio Ais falava, para os utentes da língua. O Guimarães Rosa, que era um gênio da língua, errava na ortografia assim, crassamente. Muito bem, voltemos ao Padre Rui. E o padre tinha fama de nunca ter dado 10 para a redação, na sua larga passagem pelo Seminário dos Padres, lá de Irati, onde eu estudava. Muito bem. Um dia, não me lembro qual era a redação, e o normal era fazer começo, meio e fim, e eu comecei pelo fim, a redação. Isso era no 3º ano de ginásio. E a modéstia à parte, eu tinha muita facilidade para esse negócio de língua e escrever, porque eu lia. Papai era um homem que assinava jornais, o jornal, o órgão líder dos diários associados, da cadeia do Chateaubriand, ele assinava aquilo, assinava o Estado de São Paulo, o Dia, daqui de Curitiba, de propriedade do Moisés do Pion. Papai fazia política, era do PSD, foi prefeito interventor na cidade, vereador várias vezes, e então eu acompanhava aquilo, eu lia jornais. Menino de uma vez lia jornal, ouvia rádio. Nós tínhamos rádio, que era uma raridade na cidade na época. Um outro parênteses aqui, eu nunca mais esqueço daquele ano da desgraça de 1950, quando o Brasil teve a sua Dunkerque esportiva, ao apanhar para o Uruguai no Maracanã. Poucas famílias, poucas casas em Irati tinham rádio. Em 1950, para você ter uma ideia da pobreza e da miséria do nosso país. E eu vou aproveitar o embalo para repetir aqui algo que eu falei para o Ribas um pouco antes de entrar. Nunca houve na história do Brasil um crescimento tão grande, tão acelerado, quanto nos amaldiçoados 20 anos de autoritarismo dos militares de 64 a 84, quando nós pulamos de 68º lugar no ranking mundial dos produtos internos brutos para 8º lugar. O Brasil, em 1950, era um país paupérrimo, pobre, miserável, doente, de pé descalço. Daí esse não curioso fenômeno da raridade do rádio naquela época. Muito bem. Do aparelho em casa, aqueles aparelhos imensos, enormes, de válvula, estáticas a 1000, a gente mais ouvia barulho do que ouvia o rádio. E eu sou um pouco vítima, entre aspas, do rádio, especialmente da Rádio Nacional, que era a Rede Globo da época, pelo menos aqui no sul no sul do Paraná. Nós ouvíamos a Rádio Nacional. E lá na minha cidade, em Irati, ouvíamos muito as outras rádios cariocas. Daí um fenômeno que as pessoas até hoje não entendem. Eu sou torcedor fanático do Fluminense Futebol Clube, é o grande amor da minha vida, é o tricolor das Laranjeiras.
E isso, eu era um menino, eu tinha 7 anos de idade quando essa paixão se instalou. Depois eu vou contar detalhes dessa minha paixão, da minha crismação. E nós ouvíamos a Rádio Nacional, ou aquelas outras rádios carioca, Maria de Veiga, Tupi, a grande Tupi, uns 100 kW no ar, também da rede associada. Para você ter uma ideia, quando o Flamengo foi tricampeão carioca, em 1955, sabe o que houve em Irati, depois do jogo, que foi no meio da semana? Uma carreata comemorando a vitória do Flamengo. Então, quando as pessoas dizem, mas por que você não torce para o Curitiba? Porque eu não ouvia Rádio Guairacá, eu não me lembro de ninguém na minha cidade acompanhar o Campeonato Paranaense. Nós acompanhávamos o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista. E discutia-se muito isso. E eu era menino, eu me lembro que eu ia com o Ivan, com o Abrãozinho Nege, eu piá, eles adultos, eles iam pegar jornal de São Paulo, a Gazeta Esportiva, no trem que vinha de São Paulo. Então eu acompanhava, eles me emprestavam. Então, eu era absolutamente vidrado nisso, mas eu era menino e eu sabia times de core salteado, de todos os cariocas e paulistas, não sabia time do Paraná nenhum. A verdade era essa. Voltando ao Padre Rui Pereira e a famosa fama de não dar 10 a ninguém. Nesta redação, o Carlos Alberto Pessoa não teve nenhum erro de português, nada, além da originalidade do enfoque. Todo mundo começou do começo, eu comecei do fim, eu inverti a história e o padre teve que me dar 10. Pôs lá 10. Aí ele fecha o caderno e no caderno, estava lá na primeira, caderno de exercícios de Carlos Alberto Pessoa. E eu, num vacilo, tinha esquecido de colocar o acento circunflexo no primeiro I de exercício, porque é uma palavra proparoxítono, né? Exercícios, tá? Ah, ele não teve dúvida. O Padre Rui pegou aquele lápis vermelho, puxou um acento agudo da ponta do caderno até o I, abriu o caderno e me deu 9. Então ele não deu, também não tirei 10 com o Padre Rui por causa desse vacilo na palavra exercícios. Depois, eu tenho muito boas lembranças desse período lá da minha adolescência. Era uma turma bacana, muito amiga, a gente, na verdade, o culto, né, o cultivo do estudo era muito frágil, pouca gente estudava realmente, né? O pessoal colava muito naquele período, e não só cola, como fraude. Eu um dia ainda vou escrever sobre essa minha experiência. Havia muita fraude nas provas. Isto é, nós fraudávamos, né? A gente descobria, a gente sorteava o ponto, sabendo o ponto que nós queríamos que fosse sorteado, através de métodos fraudulentos. A gente embrulhava lá, sabia os gestos e tal dos professores. Então a gente aproveitava aquilo e, claro, né, prova de latim, final de ano, todo mundo pendurado. Então estudava-se um ponto, né? Eram 3 perguntas, dissertação, tinha um ponto de gramática e tal. Então a gente ia para a prova sabendo o que ia cair. E quem tirava, levava o ponto na mão, né? Essa era uma das fraudes. A outra na prova oral mesmo. Também a gente levando os mais malandros iam com o ponto decorado. E tiravam o ponto, quer dizer, fingiam que tiravam, mas na verdade estava na mão, dava, o padre abria, ponto número 1, porque aquilo era numerado, né?
Era um tipo que, inclusive, nem deveria existir aquilo, né? Aquela maneira de examinar no final do ano. Não tinha que ter esse tipo de ponto. Eu não sei como é que é hoje. Então havia isso em algumas matérias. E era muito divertido, apesar da... Opa! E havia alguns professores, havia uma disciplina com violência, que era absolutamente permitido na época, que hoje é impensável, né? Com agressões, né, dos professores com reguada, por exemplo, né, bolachas na mão, essas coisas eu ainda peguei. Ficar de joelhos no canto da sala de aula, por bagunça, enfim, essas coisas que realmente eram lamentáveis e não deveriam existir, mas existiam na época, inclusive com humilhações terríveis. Inclusive, eu acho que pior do que pancada, né? Deboches de professores, mas isso ainda hoje existe, deve existir, que eu acho o fim da picada, né? Um mestre de verdade não pode ficar debochando dos alunos, não pode ficar tirando sarro, né? Ou deprimindo o aluno publicamente. Isso você faz individualmente, chama um por um e tal. Bom, muito esporte, né? Nessa minha adolescência em Irati, nós praticávamos muito esporte, gostávamos muito de esporte. Não só acompanhava, como praticava. Eu, infelizmente, não jogava absolutamente nada em nada. Eu tive um leve destaque, uma época, no gol, até o dia que eu comecei a sentir medo. E aí, o keeper, né, para usar essa palavra inglesa, o guardião, o guarda-metas, o goleiro, não pode ter medo, né? Se o goleiro não for um pouco suicida, não é bom goleiro. E eu aí tentei jogar lá na frente, não jogava nada. Mas gostava muito, acompanhava, discutia com os adultos, porque eu era muito bem informado, sabia as coisas, as dúvidas eu tirava. Carlos Alberto Negrinho, eles me chamavam de Negrinho. Meu apelido de família é Negro, que eu, aqui em Curitiba, transmutei, eu cortei o R e acrescentei, é Nego, que eu me autobatizei aqui em Curitiba, mas o meu apelido de família é Negro. Por que Negro? Porque eu era moreninho quando nasci, se eu pegar sol direitinho, e aqui eu acordo muito tarde e levanto muito, e durmo tarde, acordo tarde, então não apanho sol, fico com essa cara de esse amarelo redação, mas com sol eu fico bastante moreninho. E tem um irmão meu mais velho, que era o Negro João, daí eu ser conhecido lá na cidade por Negrinho, que eu gosto muito, que me chame assim, não tenho nenhum problema com o apelido, mas isso é uma coisa de Irati, não é daqui. A pessoa era... A gente tinha um outro lado, que era um lado... Um lado marginal, mas um lado marginal inconsequente, né? Que era invadir a propriedade privada, onde tivesse uva, frutas, roubar frutas de algumas casas lá, e cachos de uva. Tinha umas casas que tinham uns parreirais muito bons, e na época a gente entrava lá e roubava uva. Outro negócio mais bacana era nadar no famoso Rio das Antas, aquela gurizada, aquele monte de piá, né? Se jogando na água, tudo pelado, claro.
O rio está lá até hoje, é um rio famoso, passa pelo meio da cidade. E havia muita sacanagem naquela... Não parte sexual, não era isso. Era a parte de brincadeira, que você estava tentando se secar para pôr a roupa, para voltar para casa. Vinha um palhaço, jogava barro na cabeça, você tinha que voltar a mergulhar no rio e voltava a ficar... e aquilo era... Você tinha que acabava tendo que pôr a roupa em cima do corpo molhado. E a gente fazia algumas bobagens, muito... como é que eu vou dizer... explicáveis pela idade, algumas coisas temerárias. Irati tem um problema, aí não muito tempo atrás, houve aquele problema das enchentes. Irati sofria muito com isso, por causa justamente desse rio no meio da cidade. Transborda, não havia canalização. E a gente se metia a nadar no rio em cheia, com correnteza forte, com chuva. Pô, essa piazada de 8 anos de idade, 9, 10, que é a época que eu estou contando aqui. Então você... claro, a margem também não era grande, era pequena, uns 3, 4, 5 metros. Mas você se atirava aqui e ia sair lá embaixo, pela correnteza forte, a água transbordando, saía das margens e tal. Então havia tinha outros riozinhos da Irati que a gente frequentava e ia. Mas o esporte era a gente estava todo dia, a gente estava afim de jogar futebol, né? E aí dava aquelas brigas que sempre dá com a meninada, porque não tem árbitro, né? Como se dizia, vale a consciência. E às vezes dava briga de pancadaria. E eu briguei muito também quando era menino e adolescente. Então era esse negócio de jogo e estudar mesmo, que é bom. Claro, sempre tem, né, numa turma, 10, 12, sempre tem os chamados CDFs. Havia, mas de uma maneira geral, a regra era a vagabundagem e ninguém levava aquilo a sério, né, de estudar direitinho e fazer as coisas como deveriam ser feitas. Não tenho no meu período lá um outro bom exemplo disso. A maioria era vagabundos mesmo, tá? A gente não faltava aula porque não dava para faltar, e aí poderia ter complicações, né? Não tinha pai, que era uma fera, as minhas irmãs estavam lá, então tinha entregação em casa, se faltasse a aula. Mas no resto, a turma muito de vagabundo. Também não havia bons professores, eu não quero cometer nenhuma injustiça aqui com os meus queridos professores da época, mas poucos tinham um gênio didático. Tá? Eu vim a ter professores craques mesmo aqui em Curitiba quando meus pais mudaram para cá em 59, e agora a história vai passar para Curitiba, mas eu já era adolescente, e aqui no Colégio Estadual. Eu tive a honra de estudar que à época era um colégio modelo do Paraná e do Brasil. E aqui sim, aqui eu encontrei mestres de altíssimo nível. Um deles, para não citar mais do que professor Alcione Veloso, da célebre família Veloso, célebre família de mestres do direito. O professor Alcione era um professor espetacular. Ele tinha a sala dele no Colégio Estadual, uma sala era um primor, né? Ela estava íntegra, como tivesse sido inaugurada no dia anterior. Tudo direito, tudo no lugar, tudo limpo, tudo asseado. E nós sentávamos por ordem de chamada.
era essa a ordem. Então vinha da esquerda para a direita e tal, e ele chamava pelo nome. As aulas eram sensacionais, ele realmente sabia aquilo de cor e salteado, né? Você chegava na aula, já havia os esquemas prontos no quadro negro, você anotava, e aí ele repetia, perguntava. E as provas eram provas que deveriam ser um modelo de prova para o colégio todo e para o Brasil. Eram provas, a prova de cola. Impossible colar nas provas de biologia e história natural do professor Alcione Veloso. Por quê? Porque era muito simples, ele fazia um número X de questões, 10, 12, 15, e você tinha que responder uma atrás da outra. Tá? Questão número 1. Cite o número de espécies animais. Se tinha alguns segundos. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Questão número 2. E assim, última questão. Isso, cite 3 tipos de não sei do quê. E entreguem as provas. Acabou. Acabou as provas, não tem? Ou você sabe ou você não sabe. Tá? Você não vai ficar... porque, veja bem, eram problemas, basicamente, problemas de memória, de memorização, você tinha que saber, tinha que decorar aquilo. Né? Eventualmente pintava um problema mesmo, que isso aí, mas é outra coisa. De qualquer maneira, ou você sabe ou você não sabe. Se você sabe, você responde rapidamente. Se você não sabe, você fica naquele seca-lourenço esperando que alguém te passe uma cola, que alguém te passe alguma coisa. Então, nas provas do professor Alcione Veloso não havia cola. E ou você sabia, ou você não sabia. E se você não sabia, você rodava, reprovava. Então, tinha que estudar. Um outro mestre que eu lembro com muito carinho é o meu querido conterrâneo, professor Rosala Garzuzzi. Mas aí já por outras razões, pela bondade, pelo conhecimento, claro, também, era enciclopédico, né? O Rosala dava aula na escola de Direito, dava na Medicina, dava na Filosofia, e era uma figuraça bacana. Também tive professores bons de língua. Eu me lembro, infelizmente, elas não puderam, em geral professoras, elas não puderam, por razões profissionais, concluir o período letivo. Uma delas, a Jamile, a professora Jamile, irmã do Cury, Jamile Cury, do Cury, da revista Panorama, o nosso querido Cury. Jamile era uma mestra de francês sensacional. Mas, infelizmente, deu meia dúzia de aulas só e foi fazer curso na França e nós não tivemos mais uma professora de francês à altura dela. Me lembro da Vítula, tia do Paulinho Vítula, dessa família de mestres, a Vitolá, né, ela também dava francês, mas ela não foi minha professora de francês, foi minha professora de espanhol. Também aprendi um pouco de espanhol com ela. Isolde, uma professora sensacional de inglês. Enfim, o colégio estadual era realmente, na época, um colégio modelo. Ah, bom, mas aí por outras razões, né? O Ribas levantou aqui, me passou uma cola. Vamos ver se não estamos fazendo confusão. Ivete não foi minha professora. Era uma professora de matemática, se for essa, era uma professora que todo mundo era apaixonado por ela, porque ela era uma professora muito bonita. Tinha uma professora de matemática. Não foi essa não foi minha professora. Teve um excelente professor de história, professor Vidal Vagnoni, pai dos Vagnones, pai do meu amigo Vagnoni, não o candidato, mas o outro promotor, Vavá. Excelente, durão,
tinha que estudar história. E aí sim, era um negócio, não era decoreba. Você... As razões da descoberta, por exemplo. Você tinha que conhecer aquilo. Né? Houve aquilo, Cabral chegou aqui por acaso? Claro que não chegou por acaso. Os portugueses eram geniais navegadores, eles inventaram isso aí. E a escola de Sagres, aquilo. Então tinha que saber aquilo, tinha que estudar e saber mesmo, argumentar. Então era um jogo duro com o professor, uma matéria aparentemente de segundo time, mas que se você não estudasse, você ia para a segunda época e arriscava a ser reprovado na matéria e reprovado no ano. Eu, graças a Deus, não tive reprovação no científico, eu tive reprovação lá para trás. Lá no ginásio eu tive, era no segundo ano, era muita bagunça, não estudava coisa nenhuma e acabaram me reprovando, isso lá em Irati. O que prova também a liberdade dos mestres diante dos alunos e dos pais dos alunos da época. Papai era uma figura queridíssima na cidade. Conhecidíssimo Padre Lima, que era o diretor do colégio. Volta e meia ia lá, falava com ele, se davam muito bem e tal. Não teve, em primeiro lugar, papai não pediu para eu não ser reprovado, não pediria, e eles não queriam saber. Se é o filho do seu Pessoa, não é, me reprovaram. Veja, hoje uma reprovação dá um escândalo no colégio. Então os padres também tinham isso. Obviamente não era um colégio apenas de padres, os melhores mestres eram eles, mas havia professores da cidade. Dr. Jorge Garzuzzi, irmão da Rosala, professor André, que dava inglês, Andrezinho, e outros, o Rose e tal. Então e ele tinha esse destaque, que era um internato. E era um negócio bacana, porque daqui a pouco havia aquele choque cultural. Imagina um carioca interno no Coração Vicente, na década de 50, lá em Irati. Então você pode imaginar o escataplum que dava no contato desse carioca com os caipiras de Irati, que éramos nós. E apareceu lá, infelizmente aquele menino ficou, acho que um ano só. Ele era um carioca, ele era superdotado, era um menino que só tirava 10 em todas as provas. Discutia com os professores, inclusive com o Padre Lima. O Padre Lima dava aulas de religião. E esse menino, que eu não me lembro mais o nome, interpelava o padre, era uma conversa bastante agradável. E gozado, né? Nós, caipiras, né? A gente achava que algo, na verdade era inveja que nós tínhamos dele, da sua inteligência, e ele muito articulado, mas falando daquele jeito carioca, com aqueles S's todos e tal, e coisa. Mas com o tempo ele conquistou não a confiança da turma, mas a admiração. E nós passávamos a ouvi-lo quando ele fazia perguntas ao padre, discutia com o padre, e era uma coisa de alto nível. Então esse tipo de contato era muito positivo para a gente, era estimulante, né? Você ter um craque na tua sala, e você começa a querer emular com ele, a concorrer com ele, tentar aproximar-se da altura que ele chegou. Bom, eu também, na adolescência, além a gente estudava pela manhã, as aulas começavam um pouco antes das 8, ou em torno de 8 horas, isso lá em Irati. Aqui no Colégio Estadual elas começavam mais cedo, bem mais cedo. Nós tínhamos 5 aulas aqui, lá era 4.
Mas era a mudança também do ginásio para o colégio. Isto é, para o científico, eu fiz científico aqui. Eu, à tarde, tinha um período que eu ficava na farmácia do meu pai. Papai era, além de ter sido farmacêutico formado, bioquímico seria hoje, ele era uma espécie também de médico da pobreza e da miséria lá em Irati. Papai era muito generoso, então atendia toda essa gente e dava um remédio, não cobrava. O que tinha de boca livre na farmácia do papai era uma loucura. Mas além disso ele era empresário e tinha muitos interesses, né? Além da farmácia, ele teve laboratório de produtos farmacêuticos. Teve olaria, fazia uma telha e uns tijolos maravilhosos, era associado dos meus tios por parte da minha mãe, com serraria. Papai teve construtora, criou um chá solúvel na época, ele e um outro químico, então escrevia eventualmente no jornal da cidade, o Correio do Sul, escrevia direitinho, escrevia bem. Então tinha todos esses estímulos, muita conversa de política na minha família. Curiosamente, o meu irmão mais velho, o João, era PSD, mas o Luiz, ali para baixo, eram críticos do governo do Moisés, e eles é que fizeram um pouco minha cabeça. Eu imagino um piá, né? Um pirralho de 10, 12 anos, crítico do segundo mandato do Moisés do Peão, que eu peguei no final aqui em Curitiba, quando vim morar aqui. Aliás, fui beneficiado por esse governo, porque o meu querido Lolo Cornelsi, que era o diretor do DR, acabou me nomeando. Mas isso foi no final do mandato dele, deve ter sido 60. É que depois veio a eleição que o Ney ganhou e o Jânio, né? Jânio e Ney. Aí eu já morava aqui em Curitiba, não morava mais em Irati. Então tem essas lembranças da cidade. Os amigos eram os amigos de infância são os amigos de Irati, lá tanto do colégio quanto do futebol depois, né? Eu torço, né? O time não existe mais, mas o clube ainda existe, que é o Clube Atlético União Olímpica. E o Irati era o clube tradicional da cidade, o clube mais velho. Mas nós tivemos um período no amadorismo que a gente surrava eles, né? Muito bonito, tá? 57, 58, 59, 60, o Clube Olímpico foi tetracampeão lá. E campeão do centenário. Irati faz cinquentenário, né? Em 1957. E nós armamos uma equipe lá muito boa para os padrões da época, amadora, claro, e que me deu muitas alegrias. Aí, em 59, tem uma outra passagem lá Irati que eu acho que talvez seja bom lembrar. Com o papai na direção da farmácia, a gente fazia coisas subalternas, tá? O papai era um tipo nervoso e com algumas... Agora dá para rir, mas na época não dava nada para rir, né? Umas coisas bastante curiosas, né? Eventualmente ele acordava com o pé esquerdo, ele tinha uma ferida não cicatrizável, produto de má circulação e de varizes, numa das pernas, eu acho que era o pé esquerdo. Então aquilo volta e meia doía, e aí ele, que era um tipo nervoso, ficava realmente insuportável. E uma dessas o laboratório da farmácia ficava nos fundos,
Claro, né? Tinha os produtos mais à vista, ficava na frente e tal, aí tinha uma parede divisória e nos fundos ficava o laboratório da farmácia, onde você fazia manipulação. Na época havia muita manipulação. E rolhas e aquelas coisas todas. E papai chega lá e eu e o meu irmão não estavam fazendo nada, porque não tinha nada para fazer. Ele não teve dúvida. Ele abriu a gaveta onde tinha as rolhas. Aí jogou tudo aquilo no chão e disse, agora separem. É um negócio de louco. Bom, mas teve uma altura do campeonato em que papai ele não se afastou da farmácia, ele se afastou da direção da farmácia e entregou para um irmão meu, o Luiz, irmão mais velho. E aí ocorreu um negócio muito bacana. O Luiz, ao contrário do papai, a primeira coisa que ele fez lá, quando assumiu, ele me chamou e perguntou, você quer trabalhar aqui? Ele vai ganhar, primeiro vai ganhar. Com o papai a gente não tinha mais que obrigação, não ganhava nada. Com ele vai ganhar X, uma cifra qualquer lá que ele deu. Eu não, tudo bem, mas veja bem, você tem que vir aqui e tal, direitinho. Tá. Aí já começou a mudar, já estava sendo remunerado. Bom, aí não teve dúvida. No segundo, terceiro dia, ele me chamou, vem cá, eu vou te ensinar a manipular. Bom, veja bem, estamos em 1955, por aí, 56. Eu era um guri de 13 anos, 12, 13 anos. Aí ele me ensinou a manipular, isto é, a fazer os remédios. Xarope, aquelas coisas todas, como é que faz, como é que mede, olha, os cálices são esses, o grau é aqui, isso. Tinha coisa séria que você realmente não podia errar da medida, que senão poderia causar problemas. Não contente, ele me ensinou nele mesmo a dar injeção. Vem aqui, eu estou precisando tomar uma injeção na veia, vem me dar uma injeção. Não, pô, Luiz, nunca dei. Não, vai aprender. E rapidamente eu tomei gosto por aquilo, porque ele me atribuiu responsabilidades e me atribuiu um salário. Mas aquilo foi para já. Em uma semana eu tinha aquilo de cor e salteado, aonde estavam os remédios, aqui na ordem alfabética. Eu sabia a ordem alfabética, né? Não tem erro. E havia uma separação, né? Em cima ficavam os comprimidos, os pequenos frascos, e embaixo ficavam os xaropes, os frascos maiores, os antibióticos ficavam à parte, né? Penicilina, a chamada penicilina. Então, aquilo foi uma barbada para mim, a tal ponto que eu ficava tocando a farmácia sozinho. Cansei de ficar plantões lá, 12, 13, dando injeção na veia de um, injeção na nádega do outro, manipulando, fazendo troco, claro, quando alguma coisa que eu não sabia, eu recorria ao Luiz, ou recorria a papai, né, no caso de alguma manipulação, ou a letra do médico, que a gente não entendia eventualmente. Enfim, isso foi muito bom para mim. E, sabe, fiquei assim, rempli de Mohamed, né? Posso tocar isso aqui também. Só que eles fizeram uma sacanagem comigo, né? Numa decisão do Olímpico com o Irati, eles me deixaram eu de plantão e foram ver o jogo. Fiquei louco da vida, a gente perdeu aquele jogo. Isso foi em 1956. Então tive essa experiência que foi muito útil, muito produtiva, de responsabilidade, de trabalho. E aí eu não fazia mais nada sobre equação, eu fazia porque gostava daquilo, ia lá, não comprometia, fazia tudo direitinho, a tal ponto a confiança chegou, que eu repito, deles entregarem a farmácia. Quando era época de plantão, por exemplo, domingo, qual é a farmácia que abre? Não, esse domingo abre a nossa, farmácia Pessoa. Então, à tarde eu ficava lá, sozinho na farmácia. E eventualmente havia uma enchente de gente, né? Então tinha que atender direitinho, dar injeção, fazer um curativo, que era o que as farmácias da época proviam, né, na cidade. Então foi uma excelente experiência que eu devo a esse meu irmão, o Luiz, que morreu precocemente, e foi muito bacana. Aí em 59,
58, 59, eles acharam lá, os meus irmãos mais velhos, que papai tinha que vir para Curitiba, voltar, ele é daqui. Porque nós teríamos que estudar os filhos mais novos, né? Eu, o Miguel e a Tereza. E aí ele veio muito contra a vontade. E aí, aliás, foi um equívoco, né? Ele não deveria ter vindo para cá, ele não tinha mais nada a ver aqui com Curitiba. Ele estava há muitos anos lá em Irati, estava enraizado lá com negócios e tal, com os amigos que ele tinha deixado aqui estavam muito distantes. Então, papai ficou muito solitário aqui em Curitiba. Apesar não, mesmo tendo a família dele é daqui, a minha avó era viva, os irmãos todos eram vivos, o Plínio, médico, volta e meia ia lá em casa, aí era uma alegria, o Plínio eu gostava muito dele, fazia muita brincadeira e tal, então era divertido, mas papai não estava legal, tanto não estava legal que no ano seguinte ele volta para Irati. E volta com minha mãe, e nós ficamos aqui. Os meus 2 irmãos internos, e eu não era interno, nunca fui. Da família, fui o único filho que nunca esteve em colégio interno, eu nunca fui interno. Eu fui semi-interno, mas interno não. E aí é uma outra vida, né? Eu também, se tivesse sido consultado na época, se eu gostaria de vir para Curitiba ou ficar lá em Irati, eu ficaria em Irati, eu não viria para cá. Porque a minha vida toda era lá, né? Eu estava envolvido lá com os amigos, eu tinha o esporte, a própria farmácia, enfim. Mas ninguém não era ouvido e vi. E eu, em Curitiba, demorou para eu me sentir à vontade aqui. E a ficha caiu. Um ano depois, acho que em 1960, 61, eu estava em umas férias na Irati. No começo das férias, uma semana, 10 dias, eu comecei a sentir saudade de Curitiba. Foi quando eu aí cortei o cordão umbilical com a minha querida cidade natal, Irati, e virei um curitiboca. Eu estou aqui na cidade desde 1959. É tempo para burro. Eu me considero um curitiboca, com as raízes da Irati. E aqui eu estudei no Colégio Estadual, como eu falei. Eu pensava, a princípio, em fazer medicina, o que era uma bobagem. Eu não tinha... Era um sonho... um sonho apenas, nada... Não, com alguma generosidade, temperado com generosidade, né? Tentar... O médico, como a gente entende direito, né? Com aquele exemplo de meu pai, que não era médico, mas era um médico da pobreza e da miséria, do meu tio e de outros. Uma medicina mais social, no sentido de ajudar os outros, era desse que eu pensava. E aí cursinho, era a época dos cursinhos, ainda é a época dos cursinhos. Eu fui muito bom aluno no começo aqui no Colégio Estadual. Depois também a gente acaba relaxando. Não, com o professor Alcione, obviamente, né? Com ele eu tinha que estudar. E fiz o vestibular para medicina. E, obviamente, eu não passei, porque não me preparei para aquilo. Poderia ter me preparado, mas não me preparei, porque aí eu relaxei. Eu achava que não era mais aquilo também. E no ano seguinte eu fiz o direito, que também não era. O curioso é esse passar batido da minha família, do meu pai e das minhas irmãs, e o meu passar batido. Ora, meu negócio estava na cara o que era. Eu era um cara de escrever. Era aquilo aquilo desde menino.
eu comecei a colaborar em jornal. O professor Antônio Lopes Júnior, o famoso Tico Lopes, Direti, que era do PRP, do Partido do Plínio Salgado. Ele era integralista, ele tinha um jornal, Tribuna dos Municípios. Eu, com 55, 56, comecei a escrever lá, fazendo crônica esportiva, analisando o jogo de futebol que rolava na época. E era aquilo. E eu fui ver o texto. Eu consegui, aqui na Biblioteca Pública, dar uma olhada. Olha, do jeito que eu escrevo hoje, fundamentalmente eu já escrevia com 13 anos, 14 anos. Então estava na cara que a minha vocação era para este lado. E essa preocupação com o Brasil, com os problemas brasileiros, a leitura do jornal. Quer dizer, muito esporte, mas muita leitura séria. Porque eu ouvia, eu me interessava por aquilo. Eu me interessava por problemas brasileiros. Veja um adolescente se interessando por problema brasileiro. Não era fofoca de quem apoia quem. Não, eu quero saber como é que é. É preciso reforma agrária. Quais são as reformas que são necessárias ao Brasil? Por que somos atrasados? O que devemos fazer? Então, eu era uma pessoa ligada nessas coisas. E comecei a ler os livros aqui em Curitiba. Aí foi aquela sangria desatada, né? Com a leitura de livros e jornal aqui. Então era uma doideira, né? As pessoas brincavam muito comigo, porque aí foi aquele deslumbramento, chegar numa banca de revista aqui em Curitiba, encontrar os jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Pô, eu louco por esportes, aí, puta, o Jornal do Brasil, o Jornal dos Esportes, a Gazeta Esportiva, o Estadão. Pô, eu comprava 10 jornais por dia. Aos domingos era uma loucura. Eu podia montar um açougue com a quantidade de papel, de folhas impressas que eu comprava, aquelas edições do Estadão, JB, o Globo, o Gazeta do Povo. Pô, ficava uma pilha de jornal desse tamanho, né? Só com os classificados. Então eu lia muito jornal, mas aqui eu lia lá em Irati. Já lia lá quando menino. E aqui, então, foi muito mais, porque havia muito mais jornais, né? Esses jornais que não chegavam lá. Os jornais que chegavam pelo trem, ou era por assinatura, aí no correio, aquele correio antigo nosso, demorado, para burro e tal, que era que papai assinava, né? Os jornais, como eu já falei, o Estadão, o Jornal. Então, vem desta época a minha paixão pela leitura. Começa com jornais e revistas. As revistas, o Cruzeiro, tinha jornalistas sensacionais que escreviam ali, né? O Davi Nasser tinha um estilo muito característico, e aquelas brincadeiras que ele fazia com o Juscelino, acompanhava ali aquilo. Lia José Amádio, que era um crítico de cinema, fantástico. Lia Raquel, lá na última página, Raquel de Queiroz, e Milor, né? Aquelas 2 páginas do Milor, o Pif Paf. Veja que time que tinha o Cruzeiro. Bom, para o improvável ouvinte desse depoimento, eu tenho uma revelação que é pública a fazer. O Cruzeiro, na década de 50, num país miserável, atrasado, com transportes precaríssimos, chegou a vender 1 milhão de exemplares. Ora, 1 milhão de exemplares num país que tinha pouco mais de 40 milhões naquela época, mas era uma revista sensacional, com reportagem, entrevista, e esses craques que eu citei, e outros que agora não me lembro. Então eu lia muito, eu lia de cinema, do Zé Amádio, lia as crônicas, lia Davi Nasser, e procurava coisa de esporte, que até não era muito forte, de o Cruzeiro. Depois, em seguida, um pouco tempo depois, o Cruzeiro é bem anterior, né? Mas aí, acho que na metade da década de 50, é lançada a Manchete. E depois, em seguida, a Manchete Esportiva.
Você pode imaginar eu lendo aquilo lá em Irati. Fora aquelas revistas políticas, papai, por exemplo, assinava Careta, era uma revista que o Ribas deve ter conhecido. Tinha uns caricaturistas muito bons, mas era uma revista eminentemente política. E eu, volta e meia, pegava aquilo, lia aquilo também. Dava uma olhada. Depois, jornais políticos. O Amaral Neto, que o Carlos Lacerda... o Carlos Lacerda, com aquele gênio dele, no momento de irritação com o Amaral, chamava de o Amaral Nato. O Amaral Nato, o Amaral Neto, que fez televisão, foi deputado. Ele lançou um tabloide, que era o Maqui, que era de crítica ao governo Juscelino, tá? Com os escândalos, né? Chamava muita atenção para este lado. Estamos em 1955, que é quando o Juscelino se elege, os 50 anos em 5. Ele vai de 55 a 60, quando aí é sucedido pelo Jânio e o Ney aqui em Curitiba. Então, acompanhava isso. Isso meu pai não assinava isso, obviamente. Quem assinava era o Luiz, meu irmão, esse, que me encaminhou e me ensinou as coisas da farmácia. Então, eu também era de oposição ao Moisés e a Juscelino, claro, o que era uma grande besteira, né? Juscelino fez um governo realmente sensacional, né? O único problema do Juscelino que eu acho, e aqui eu fui influenciado, eu estou citando basicamente o meu ídolo querido, que eu ainda vou escrever sobre ele, vou escrever sobre os livros dele, que é o Roberto Campos. O Roberto Campos foi o Campos era o autor intelectual do plano quinquenal, do Juscelino, do projeto dos 50 anos em 5. O Campos tem uma biografia muito interessante, né? Ele estava se preparando para ser padre, já tinha já tinha recebido algumas, como é que eu vou dizer? Alguns votos ele já tinha feito, mas ainda não tinha completo, quando ele teve uma crise de moral, de consciência e de fé, e decidiu abandonar aquilo. Mas com toda aquela formação, né, do tempo antigo, do latim, da época dos padres, do Caraça, em Minas Gerais. E Campos, um estudioso, primeiro aluno da turma, não sabe o que fazer da vida, e vai e faz diplomacia. E depois, na diplomacia, enquanto diplomata, ele faz cursos de economia. É um dos primeiros economistas formados no Brasil. Então, isso estou falando lá de 40 e pouco. E ele conhecia e participa de equipes de planejamento no Brasil desde do plano SALT, do governo Dutra. O SALT é uma sigla, SALT, S devia ser saúde, A, agricultura, o L eu não sei o que é, enfim, era energia, TE e tal. Então, Roberto Campos nesse time desde o começo. E passou, ele era funcionário público. Até que, em 55, ele fazia parte, junto com o Lucas Lopes. E ele criou o plano quinquenal, que foi levado ao ar. E a chamada metassíntese foi aquilo que também o separou do Juscelino. A metassíntese era Brasília. O Campos era visceralmente contra, achava uma loucura aquilo, né? Imagina, 1950, década de 50, segunda metade da década de 50, o Brasil com tantos problemas, né? País subdesenvolvido, desigualmente desenvolvido, com uma renda per capita ridícula, com tantos problemas sérios de saúde, tá? A expectativa de vida no período era em torno de 50 anos. Era uma expectativa patética de vida.
Você veja como nós melhoramos nisso. Hoje a expectativa de vida do homem brasileiro é em torno de 75 anos, da mulher se aproxima de 80. Enfim, nós estamos, a expectativa de vida hoje na nossa, do brasileiro, se aproxima muito dos países do Japão, por exemplo, que talvez seja a população mais longeva. Então o Roberto Campos fazia parte desse núcleo do governo, né? Mas foi voto vencido no negócio de Brasília e da inflação. Que a inflação começa a pegar no Brasil nesse período, sem correção monetária, sem nada. E ela chegou àqueles níveis inimagináveis depois, né? E então acompanhava isso. E tivemos eu votei no Jânio, votei no Ney. E achava que era. E o Ney realmente fez um governo sensacional, né? É um marco na história do Paraná, o governo do Ney, o primeiro. É um governo bastante elogiável. Foi feita muita coisa. O Estado que ele pegou numa situação ruim do ponto de vista financeiro. Então, o governo do Moisés, o primeiro, também foi um governo excelente. E o outro governo que a gente tem que chamar atenção, aí foi o primeiro, todos os primeiros, o primeiro governo do Jaime Lerner, quando ele atrai os capitais, né, e as empresas para vir para cá. Ele já como prefeito já tinha sido isso e completou como governador. Eu acho que são os 3 grandes governos modernos da história do Paraná. Há um governo muito superestimado, eu vou aproveitar o embalo e vou falar, que é o do Manuel Ribas. Eu andei lendo sobre Ribas. Eu recomendo a leitura dos 5 volumes do Toiro Passante, escrito pelo Tourinho, o coronel, depois general, que foi candidato derrotado em 56. Acho que ele foi deputado federal. Ele fala da vida dele, fala um pouco fala da história do Paraná, desde da fundação até antes de ontem. São 5 volumes, eu li aquilo tudo. E ele tem todo um capítulo sobre Manuel Ribas. E ali você vai notar que Ribas, primeiro, não deveria ter sido governador aqui. Ele não era daqui, não conhecia nada daqui. E não foi um bom governador. A verdade é essa. Ele teve uma parte da gestão dele que realmente é um destaque, mas aquilo era um projeto nacional. Aquilo, do ponto de vista estadual, de ideias dele, deixou muito a desejar. Moisés, depois que o sucede, faz o primeiro governo realmente um governo também muitos méritos. Moisés era um grande empresário, né? Moisés Dupion, infelizmente essa história foi soterrada, né? E precisava ser recontada. Moisés, antes de assumir o governo a primeira vez, era uma das 3 maiores fortunas privadas do país. Sem governo, sem nada. Ele, ao contrário do que falam, ele perdeu dinheiro, empobreceu no governo, especialmente no segundo. Depois, com 64, tomaram aquela fazenda dele, aquilo não foi roubado, aquilo foi comprado. Depois eu li sobre o Moisés, aquele livro do Raul Vaz, sobre ele, que é um livro também bastante interessante. Bom, então por aí você pode ter uma ideia das minhas preocupações, influenciado, né, familiarmente pela cidade, que esporte, política nesse sentido, né. A língua inglesa tem 2 termos, policy e politics.
Policy é a administração, a resolução de problemas. E politics é a política propriamente dita, isto é, as transas, as uniões, quem vota em quem, papapá. Eu nunca gostei desse tipo, eu sempre gostei de problemas brasileiros, como é que vamos resolver isso, como é que vamos resolver aquilo, qual é o problema, o que fazer, tá? O que fazer com Curitiba, o que fazer com o Paraná, o que fazer com o Brasil. Então era esse tipo de pergunta, essas questões sempre me entusiasmaram e eu sempre procurei, dentro do possível, dar as respostas para isso. Isso começa lá em Irati, na minha adolescência, e prossegue, né, até hoje. Eu gosto disso. E também o negócio de esporte. Finalmente, a ficha demorou a cair. Eu passei no vestibular de Direito da Curitiba. Fiz, para usar cooperando uma palavra, fiz nas coxas o primeiro, o segundo, o terceiro ano. Aí meu pai morre em 62. Eu era adulto, maior, tinha uma herança para receber. Eu não tive dúvida, eu parei com direito. Fiz algumas aulas do quarto ano e encerrei matrícula, nunca mais fui, nunca mais apareci, não tentei retomar aquilo. Várias pessoas falam, pô, nego, vai lá, termina esse curso, você fica com um diploma e papapá. Chatice isso. Tinha um verdadeiro horror aquilo. E depois eu li uma história muito engraçada da Clarice Lispector com Santiago Dantas. Clarice foi casada com um diplomata e Santiago, que era uma figura genial, foi chanceler. Aí eles se conheceram e a Clarice falou um dia para ele, né, numa reunião, assim, que tinha estudado direito, mas que tinha exercido um pouco a profissão, depois tinha parado. Aí o Santiago perguntou para ela, Clarice, o que você gostava quando você estudava direito? Ele disse, direito penal. Ele disse, está explicado. Como está explicado? Não, porque quem gosta de direito mesmo gosta de direito civil. Direito penal é literatura, é outra coisa. Não está explicado porque. Então eu gostava, eu simplesmente dormia em cima do Código Civil. Sabe, achava aquilo era uma coisa de uma chatice assim, intransponível. E gostava do direito penal, justamente aquelas teorias, né? A teoria sobre aquelas coisas, né? Lombroso, o criminoso nato, é ou não é, como é que é e tal. Essas coisas me interessavam, mas não precisava fazer um curso de direito para saber isso, né? Tem os livros, e foi por onde eu me interessei. Me interessava um pouquinho também por direito administrativo, que era coisa de direito público. Mas fora daí não tinha absolutamente nada. Bom, aí sou adulto, sou maior, tenho grana, tenho heranças. Meu pai deixou uma porção de coisas. Eu me habilitei na minha parte, direitinho, não tenho que dar satisfações para mais ninguém. Encerrei esse curso de direito, que eu não deveria nem ter começado. Mas continuava, mas aí era um amigo dos caras aqui. Que é um amigo de quem? Que eu conheci. Quando fiquei morando sozinho, fui morar com Orlando Carlini. E aí, ali na Boca Maldita, eu acabei saindo do lado da Guaracá e passei para o lado de cá. Que era ali a turma aqui dos jornalistas, o Mas, o Aderbal, o Anfísio Siqueira, que eu conheci e tal. E eles achavam que eu levava jeito mesmo, era para escrever. E aí o Cícero Catani, na revista Panorama, pediu para eu fazer um texto lá.
E eu bolei uma história do futebol. Começando lá com Adão e Eva, inventei uma história. E escrevi. E eles adoraram aquilo. Então, eu precisei ficar, meu pai morrer e tal, para eu descobrir, para eu realmente, aquilo que estava na cara, desde a adolescência. Qual era o. Para que, se eu servia para alguma coisa, eu servia para isso. O que era? Para escrever. E foi aí que eu comecei a fazer uma carreira no jornalismo de Curitiba. Graças a essas figuras, minhas amigas, né, o Cícero, na Panorama, depois na Derbal, E eu trabalhei praticamente em todos os jornais, trabalhei na Tribuna do Estado, enfim. E depois passei a fazer coluna, na Gazeta do Povo, uma coluna diária de futebol, de esporte de uma maneira geral. Aí deve ter alguma falha aí que eu não. Eu trabalhei no Jornal do Hábito, do Cudre, junto com o Carlos Nasser. A gente fazia lá, escrevia metade do jornal. Fazia crítica de cinema também. Os bonecos do Jaguar, o Carlos Nasser era amigo do Jaguar. E eu pedi Carlos Nasser para o Jaguar fazer os bonequinhos do péssimo, bom e tal. E ele fez. E a gente usava. Foi a minha fase que eu quis fazer cinema. Era outro descaminho. Eu achava que eu fui cineasta ativo. Fiz cinema aqui em Curitiba. Fiz um documentário colorido sobre a cidade, pré-Lerner. Eu conhecia o Uriel, que trabalhava numa produtora de filmes ligadas ao Zezito Malucelli. Zezito Malucelli, não. O Zezito, lá de Ponta Grossa, que era secretário da Agricultura do governo do Paulo Pimentel, depois de 66, 67. Como era o nome dele, o sobrenome? Mas não veio o caso. E ele tinha pretensões a ser governador, suceder o Paulo. E um dos veículos, veja como era, não é tão antigo assim, era o Cine Jornal, veiculado nos cinemas. Tá? O Uriel sabia que eu gostava de cinema e me convidou para ir trabalhar lá. E eu fui. E comecei a fazer textos para os cinejornais. E depois acabei fazendo direção, que era o que eu queria fazer. E acabei dirigindo, escrevendo, dirigindo, montando o Curitiba Hoje, que é um filme de 12 minutos, colorido, sobre a Curitiba pré-Lerner. Um pouquinho, o prefeito era o grande Omar Sabac. Uma figuraça, um homem de bem, um excelente prefeito. E nós fizemos, veio um fotógrafo de São Paulo, um romano, o Jorge Attili, para fazer fotografia, né? Porque colorido, especialmente naquela época, né? Não era brincadeira, você tinha que iluminar mesmo, aí tinha que saber. E então foi. Mas lá na frente, um pouco tempo depois, a ficha também caiu a propósito de cinema. Eu estava trabalhando na Guaíra Cinematográfica do meu querido o Juca, o Krieger. E ele tinha trazido Mauro Alice de volta para o Paraná. Mauro Alice era um montador, era um craque, uma figuraça. Trabalhou profissionalmente em São Paulo durante muitos e muitos anos. Trabalhou na Veracruz, quando os paulistas tentaram fazer uma indústria cinematográfica no Brasil. Então, Mauro trabalhou com... Eles trouxeram muita gente fora, fotógrafos, câmeras, montadores e tal. E Mauro, que era daqui, foi para lá, e lá ficou, e lá aprendeu.
Mas depois, já madurão, perto dos 50, 50 e pouco, ele voltou para Curitiba. E trabalhando com a Cinematográfica Guaíra. E aí é que caiu a ficha, e essa história é muito interessante. Era um documentário sobre acidentes de carro, acidentes de automóvel, com morte ou sem morte. Este era o tema que o Juca queria que nós fizéssemos um roteiro, o Mauro e eu. Eu ia para a direção e tal, o Mauro disse, imagina o Mauro montando as coisas que eu... Aí eu vim com um pouco de história, o acidente, porque a cidade, um negócio assim, que era, na verdade, era muito mais literário do que cinematográfico. E o Mauro, quando ele me passou, olha o que eu escrevi aqui, era pura imagem. Ele mostrava, quer dizer, os carros acidentados, o barulho do choque, assim, só imagem. Eu disse, isso aqui, do Mauro Alice, isso aqui é cinema. Isso aqui do Carlos Alberto Pessoa não é cinema. O meu negócio não é cinema também. E me aposentei da sétima arte. Ali eu tomei essa decisão, de meu negócio não é esse. Eu vi o que era realmente cinema. Eu gostava. Eu frequentei cineclube, eu lia, eu escrevi sobre, eu fiz cinema, montei filme, fui para Moviola, mas meu negócio não era esse, meu negócio, quer dizer, lá na frente, com 20 e poucos anos, tardiamente eu descobri qual era o meu negócio. Meu negócio é escrever, bem ou mal. Isso já estava, eu já escrevia desse jeito com 12, 13 anos de idade. Basicamente, o meu estilo, isso já estava lá. A maneira crítica, um pouco de humor, às vezes alguma impiedade na avaliação de pessoas, de políticos, e blá, 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 blá. Enfim, isso só com o tempo melhora, porque passei a ler muito, né? A leitura é fundamental. Ler de tudo, literatura, ler Machado, ler Lessa, ler poesia, enfim, aquela curiosidade que é uma curiosidade patológica. Mamãe ficava louca quando eu comecei a ter grana, então eu comecei a comprar os livros, que eu não comprava livro, eu ia à biblioteca pública. Eu frequentava a biblioteca pública aqui de Curitiba, boa biblioteca. Cansei de lá, tenho boas recordações também da biblioteca. E lá eu, volta e meia, cruzava com aquela figuraça que escreveu um livro muito curioso. Ele é médico e foi professor durante o Dr. Milton Carneiro. E ele escreveu um livro seríssimo, Procissão de Eus. O título é um achado, é um livreto. Ele era uma figura sensacional, era um frequentador assíduo da biblioteca. E eu nunca mais esqueço, uma vez eu peguei um rabo de conversa com ele, ele falando, ele perguntando para uns guris, e a observação que ele fez é genial, né? Ele perguntou para os interlocutores, os jovens interlocutores que o rodeavam, por que os índios não filosofavam? Por que você acha que os nossos índios, por exemplo, não filosofam? Aí ele 100 mil explicações, né? Ele disse, é muito simples, a língua deles não tem o verbo ser. E sem o verbo ser não há filosofia. A filosofia é toda baseada no verbo ser, né? Desde os gregos, né? Então eu tive essa sorte de frequentar a biblioteca pública, ao mesmo tempo que o Dr. Milton Carneiro a frequentava, ele com a sua sabedoria, o seu gênio e
uma figura sensacional. Então, basicamente é isso. Eu trabalhei aí, eu era muito folgado também, né, nas minhas relações com os patrões, porque eu rigorosamente não precisava daquilo. Não é? Eu trabalhei muito tempo no jornal e coisa, escrevia para ter alguma coisa para fazer, mas eu não era realmente um profissional, porque eu não precisava, eu tinha dinheiro. Tá? Eu morava com minha mãe, então, boca livre, né? Cama, comida, roupa lavada, tal. E fora a grana que eu tinha, né? Aplicava aqui, aplicava ali e tal. Então o trabalho era semi-amadorístico, até o ponto que a Miriam Caram, e eu redescobri isso outro dia, até nem me lembrava mais desse negócio. Ela escreveu eu não me lembro mais para que revista, ela escreveu sobre mim, e ela falou um dandy do jornalismo. E era verdade, não era um profissional mesmo e tal. Então ele não levava meio na flauta. Bom, mas o tempo passa, o tempo voa, e daqui a pouco aquela grana de herança do meu pai, de várias heranças e tal, aí eu tive que levar a sério esse trabalho. Eu não me considero jornalista, porque eu acho que o jornalista mesmo é o repórter, tá? E eu fui muito pouco repórter. Eu fiz algumas reportagens, mas reportagens de futebol, quer dizer, indo ver jogo de futebol e depois reportando o que vi. E fiz algumas entrevistas, até, aliás, umas entrevistas muito boas. Eu entrevistei o Domingues, aquele goleiro argentino, sensacional, jogou na seleção argentina, jogou no Flamengo. Mas muito pouco eu fiz disso daí. E a minha área sempre foi mais opinião. Claro que também faz parte do jornalismo, mas jornalismo é reportagem, na verdade. Isso é jornalismo. A opinião é outra coisa. Então fiz desde sempre, desde menino, desde que quando comecei a escrever lá na tribuna dos municípios, lá do Tortico Lopes e Irati. Sempre fui na área da opinião, sempre fui assinado também. Então é por isso que eu falo, eu fico meio assustado, que eu me considero, me autodefino como um escriba, que está lá no dicionário. Se for ver lá, escriba era o cara que lia e sob as leis interpretava no sentido antigo da palavra, lá dos judeus, tá? Então o que é que eu faço? Eu tenho uma página do Facebook, eu tive blog, tive todas essas coisas também, e hoje tenho uma página do Facebook com pouco menos de 5 mil amigos. E lá eu, vendo o meu peixe, eu escrevo o que vem na cabeça, o que eu tenho interesse, não sou obrigado a escrever sobre coisa nenhuma. E basicamente é sobre o que leio e escrevo. Então, nesse sentido é que eu sou escriba. E eu, para completar essa brincadeira, eu faço aquela citação da Bíblia, né? Escriba e fariseu, os escribas e fariseus e tal. Cristo foi vítima deles, né? Os escribas e fariseus o interpelaram, os doutores o interpelaram, tá? Então eu faço uma brincadeira quando me autodefino como escriba, aí eu abro parênteses e fariseu, faço uma pergunta e fecho parênteses. É isso aí. Agora eu vou falar dos livros. Em 1970, um pouco antes da Copa iniciar, houve uma alteração no comando da seleção brasileira e o João saiu, João Saldanha,
no qual nós botávamos muita fé. E eu botava muita fé porque foi nesse período que eu conheci o supervisor do João, que é o cara que, no meu modo de entender, mais conhecia o futebol aí no Brasil. O Adolfo Milmo, o russo. Ele era o supervisor da seleção. Aí o Russo em Solidariedade também saiu. E eles trouxeram o Zagallo. E nós tivemos um momento de pessimismo, né? O Zagallo com aquela mentalidade dele, mais defesa, e papapá. E o Valmor Marcelino, falecido, o finado Marcelino e eu, escrevemos um livro, A Copa e a Crise do Futebol Brasileiro, onde, além de falarmos da Copa, falava dos problemas estruturais que afetavam o futebol brasileiro na época e continuam afetando, hoje menos, em cima de um decálogo que o João Saldanha tinha entregue ao Ministro da Educação, que era o Jardim Passarinho. Esse livro tem uma imprensa, uma crítica, por uma leviandade do Lulu, do Luiz Geraldo Massa. Ele disse para mim, ele era o correspondente, ele tocava, era o manda-chuva na Folha de Londrina, aqui da capital. Não era bem ele, mas ele tinha muita influência lá. Ele falou, nego, escreve um negócio assim para chamar atenção para esse livro e tal. E eu publico. Tudo bem, tô imaginando que ele vai publicar aquilo como matéria de redação, tá? E não vai botar meu nome lá, Carlos Alberto Pessoa. Bom, e eu fiz, o título era uma pergunta, por que o Brasil vai perder a Copa? Uma coisa assim, por que o Brasil perderá a Copa? E ele não teve dúvida, ele botou meu nome embaixo, assinado Carlos Alberto Pessoa. Resultado, nós ganhamos a Copa e o Valmor Marcelino e o Nego Pessoa passaram a ser motivo de gozação e mofa, porque teríamos escrito um livro, Por que vamos perder a Copa? Não, o título do livro é A Copa e a Crise do Futebol Brasileiro. Ninguém leu aquele livro, pouquíssimas pessoas leram. E lá nesse livro não está escrito que o Brasil ia perder a Copa. Pelo contrário, nós éramos otimistas em relação à conquista do título. E voltamos a ser otimistas quando o Zagallo educado por 90 minutos de vaia. Nunca um time brasileiro foi tão vaiado quanto a seleção brasileira. No penúltimo jogo, que foi no Pacaembu, os paulistas passaram 90 minutos a vaiar aquela seleção, que era o time do Zagallo em campo, com o Rogério, Jairzinho de centroavante, porque ele foi um dos caras que falou, Tostão e Pelé no meu time não jogam juntos, um é o outro, falou uma série de bobagens, antes de ser treinador e durante. Bom, aí teve o famoso jogo de despedida, foi contra, não me lembro, acho que contra o México não pode ter sido, não me lembro contra quem, no Maracanã. E aí o Zagallo, pressionado pelas vaias, aquela loucura, aquela apoteose de vaias do Pacaembu, ele botou o time que todos queríamos ver jogar. Qual era o time? Ele pôs o Jairzinho na ponta direita, que era a posição dele, desde sempre. O Pelé com o Tostão, que ele não queria. Gerson e o Rivelino. Então, os craques todos juntos. Fizeram um quinteto de craques. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Tá? E aí essa equipe caiu nos braços do povo e foi a equipe que foi campeã. E agora, sobre eu falei aqui que o Russo era a pessoa que eu conheci nessa época, apresentado a ele pelo Carlos Nassi. Eu conheci o Russo de nome, tinha jogado no Fluminense, foi campeão no Fluminense. Eu conheço a história da minha paixão. Ele foi tricampeão lá no Fluminense, na segunda metade da década de 30. 36, 37, 38. Bom, para você ter uma ideia da sapiência do Russo, sobre quem eu escrevi um livro depois, O Sábado de Chuteiros, o título não é meu, é do Evandro Barreto, um carioca
torcedor do Flamengo que mora em Curitiba, publicitário, de altíssimo nível, o Evander que deu esse nome. O último jogo das eliminatórias para a Copa de 70 foi no Maracanã, Brasil e Paraguai. Nós tínhamos ganho deles em Assunção 2-0. E empate ou derrota era rigorosamente a mesma coisa para os paraguaios. Pensando nisso, o João Saldanha, que era o treinador, o grande João, achava que deveria fazer algumas mudanças no nosso time, porque ele imaginava que os paraguaios, no desespero, viriam para cima da gente, né? Empate e derrota era a mesma coisa, eles vão fazer uma coisa, um jogo kamikaze, um jogo suicida, eles vêm para cima de nós aqui. Então temos que tentar reforçar a nossa defesa e tal, para enfrentar essa possível blitz paraguaia. E foi falar isso para o russo. O russo, que era um sábio, ele tinha feito ponte safena com o Dr. Zerbini, então ele tinha esse cacuete, ficava assim, João, qual é o nosso ataque? Aí o João falou, não, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Edu. É o Edu que estava jogando, né? Estava jogando. Aí o russo pergunta para ele, e é você que está perdendo o sono? Quem tem que perder o sono é o treinador do Paraguai. Você acha que eles vêm para cima da gente aqui no coisa? Está ficando louco. Se vier para cima da gente, vão levar um couro aqui de 10-0. Tá? E o que eles vão fazer é ficar lá atrás na defesa, se defendendo com unhas e dentes, que é o jeito que eles fazem, dando pontapé para cima e para baixo, e tentando ver se num contra-ataque, num vacilo nosso, numa falha nossa, eles conseguem um gol e ganham da gente e se classificam. Mas fora daí não vão fazer outra coisa, você não enche o saco, o time que tem é esse aqui, não se preocupe e tal. E não deu outra coisa, foi exatamente o que aconteceu. Nós passamos 90 minutos a atacá-los. O melhor jogador em campo foi o goleiro deles, que jogou para burro, e nós acabamos fazendo um gol numa jogada sensacional do Edu, que estava numa forma fantástica, o negro, ponta esquerda, lá e cruza, e o Tostão Pelé entrou e pá, e fez 1-0. E foi rigorosamente aquilo que o russo tinha previsto, que foi o que aconteceu. E esse é um dos livros que eu escrevi, O Sábado de Chuteiras, e eu me orgulho muito dessa... Porque nós acabamos amigos, apesar da diferença de idade, de formação, de tudo. E se eu tivesse... se esse livro, por um acaso, viesse a ter uma segunda edição, eu teria muito mais coisas para contar sobre ele, sobre a sapiência, a inteligência que ele tinha do futebol, um negócio assim sensacional, que toda essa meninada aí pensa que sabe, ele tinha esquecido, porque aquilo era pura bobagem. Era realmente um sábio. Então aí a minha carreira, digamos assim, de escritor desanda, aí vai embora. E por incrível que pareça, eu que nunca tinha pensado nisso, tenho aí sozinho ou acompanhado quase 10 livros. O último é o livro vermelho do Nego Pessoa, que é uma brincadeira, é uma citação do livro vermelho daquele Facínora, né, do mal, né, aquela lepra que não deveria ter nascido, né, aquele assassino, genocida abominável. Isso é o livro vermelho do presidente Mao. Então é o livro vermelho do Nego Pessoa. Eu tenho livros agora para frente, eu tenho um livro que vai sair, que eu vou editar agora esse ano, Perfis e Porfias, sobre alguns perfis que eu fiz do Malu, do Luiz Alfredo Malucelli, e do Samuel Tate, e junto com outros pequenos perfis. E tem o livro das árvores, que eu acalento há muito tempo, sobre árvores de Curitiba. Eu gosto de árvore, sou um dendrófilo, e já tenho título para o livro, e possivelmente vai escrevê-lo, mas a minha parte será pequena, o principal são as fotos, que serão feitas pelo Maringá, pelo Maciel. E o título é Um Olhar, Algumas Palavras, 100 Declarações de Amor.
É o título do livro das árvores. E eu tenho, que eu vou começar a dar o último demão na pesquisa, começa amanhã, retomo amanhã, que é um livro sobre os livros do Roberto Campos. Isso é, não os livros que ele escreveu, os livros da sua biblioteca. A biblioteca do Roberto Campos foi comprada pelo Positivo, são quase, pouco mais de 9 mil livros. Estão lá no campus do Positivo, e lá numa sala especial, estão todos os livros lá. Eu já fiz a pesquisa básica, e agora preciso ver um outro detalhe, e aí começar a escrever. O título é um Senhor Rato de Bibliotecas, os livros que fizeram a cabeça do Roberto Campos. Esse subtítulo não é, como é que eu vou dizer, não é muito correto, porque mas essa pesquisa eu não consegui fazer. Para ver os livros que realmente fizeram a cabeça dele, eu teria que ver os livros que ele leu quando estudante de economia, tá? Mas essa pesquisa tem que ser feita nas bibliotecas lá. Ele fez o curso, a graduação em Washington, quando trabalhava na embaixada. E depois ele fez pós-graduação na Universidade de Nova York, quando ele trabalhou na ONU com o Brasil, quando ele fazia parte da delegação brasileira na Organização das Nações Unidas. Então, aí sim precisava ver os livros que ele leu, se é que há registro, eu acredito que haja registro da sua ficha de leitor dessas bibliotecas. A biblioteca em Washington, não sei se era a biblioteca do Congresso, o da Universidade, e de Nova York. Então, inclusive eu pedi para amigos meus, embaixadores, o que tem, para ver se eles faziam, se existia isso lá. Eu acho que eles não fizeram essa pesquisa para mim. E aí sim, aí seria. Mas os livros que estão aqui, né, muitos deles também ajudaram a fazer a cabeça, porque Campos há uma mudança na cabeça dele, né? Ele, durante muito tempo, foi um apóstolo do planejamento governamental. E, inclusive, há uma curiosa, que pouca gente conhece, uma polêmica dele com o Eugênio Goudin. O velho Goudin atacando as pretensões planeadoras, como dizem os portugueses, do governo, dizendo que aquilo era uma bobagem e tal, e Campos fazendo a defesa. Depois, mais para frente, Campos se aborreceu com isso e achou que realmente o velho Goudin que tinha razão. E ele veio a se tornar um libertário com 60 anos. Depois, quando ele se elege senador lá pelo Mato Grosso, é que ele... Então, esses livros também ajudaram a fazer a cabeça dele, esses novos, né? O pessoal os austríacos, né? Hayek, Mises, que atacam. Eu não casei, eu sou pai solteiro, mas sou pai solteiro. Sou pai solteiro, tenho um filho, o Alexandre, que é uma figuraça, um guri sensacional, gente boa, de trabalho, e puxou um pouco a mim, porque ele é coach de basquete, esporte que eu pratiquei muito na adolescência e na juventude. Tenho medalhas, ganhei, fui um vitorioso em basquete. E fui árbitro, além de treineiro. Então, o Alexandre é um treinador de basquete. Faz um trabalho para a prefeitura
e trabalha com o Dom Bosco, trabalha com as meninas. É muito vitorioso também, tem muitos títulos aí, campeão como treinador de meninas. Não jovens, as adolescentes mesmo, até 14, 15 anos por aí. Ele é bom, conhece o jogo, dá para conversar com ele vê bem o jogo, avalia bem jogador. E é meu filho, me ajuda, tenho muito orgulho dele. E é isso. O que sobrou da família são, como eu já falei, são 3 irmãs. A Esther, a Sara e a Tereza, que é mais nova do que eu, e eu. Os outros morreram. Mas eu tenho muitos sobrinhos. N sobrinhos, tenho muitos sobrinhos, me dou bem com todos eles. Enfim, a família me ajuda muito, né? Essas minhas irmãs são muito bacanas. Felizmente tive a sorte de, além de ter uma mãe e pai que eu tive, tê-las como irmãs. Eu felizmente não tenho doença nenhuma, nada. Segundo a minha médica, que é uma clínica geral, que eu consulto uma vez por ano, emplacarei no mínimo 90 anos, não tenho nenhuma doença, nem crônica, nem aguda, nem nada. Nunca tive gastrite e úlcera na juventude. Fui um fumante, não fumo mais, desde 1º de janeiro de 2002. Eu fui alcoólatra, não bebo mais, desde 1º de janeiro de 2002. Eu fui cocainômano, não sou mais cocainômano, eu parei em 1º de janeiro de 2002. Todos esses vícios, com exceção do cigarro, foram posteriores à minha maturidade. Tá? Eu felizmente não tive esses vícios adolescente ou jovem, exceção do cigarro, que eu fumei 500 mil cigarros, fiz uma conta, assim, uma conta grosseira, né? Eu fumava uma carteira por dia, 365 dias por ano, dava lá quase 10 mil cigarros por ano. Aí, pelo número de anos que eu fumei 500 mil cigarros. Cheguei a ser candidato a enfisema no pulmão. Isso também me levou a parar com cigarro. Uma radiografia que eu fiz para uma outra finalidade, e o médico olhou e disse: Carlos Alberto, veja aqui, está vendo essas pontas aqui? O que tem? Você é candidato a ter enfisema no pulmão. Eu, quando soube daquilo, eu sabia o que é a morte por enfisema. É uma morte horrorosa, tá? Por falta de ar, por sufocação. Você não consegue respirar, não consegue pôr para fora o ar, imagina. Então, você tem vontade de abrir o externo para respirar, e eu fiz a picada. E eu conheci pessoas que morreram com enfisema no pulmão. Depois, mais tarde, vi e disse: olha, do que eu escapei. O Dino Almeida, por exemplo, foi um deles. E foi um final muito triste, muito feio, com essa doença terrível, que é um enfisema, e é fundamentalmente, aí é mesmo por cigarro, porque há uma controvérsia, né, científica, que a gente não deve abonar. Não há uma relação de causa e efeito entre cigarro e câncer no pulmão. Agora, entre cigarro e enfisema no pulmão, há. Normalmente, os enfisemáticos são pessoas que fumaram. Nem todas, mas a maciça maioria é de fumantes. Eu conto isso com a maior tranquilidade. Eu não me vanglorio de ter parado, porque, por incrível que pareça, eu não tive síndrome da abstinência. Tá? Foi uma coisa muito curiosa. Essa história eu acho que vale a pena registrar. Na semana
de Natal e a semana do Ano Novo, de final de 2001, e eu tive aquilo que talvez tenha sido síndrome do pânico. Uma vontade eu morava no térreo, de pular a janela, de correr, uma coisa assim, desmotivada. Aí no dia 1º de janeiro, aquela barra pesou, eu telefonei para o meu irmão, para o Miguel, que era vivo, pediatra. Falei, pô, amigo, tá acontecendo isso, eu estou precisando de ajuda. Ele disse, faz o seguinte, telefona para o doutor César. Ele me atendeu, ele é muito bacana. Telefona lá para ele, fala meu nome e tal. Tudo bem. Passei a mão no telefone e liguei para o doutor César, é um psiquiatra, não é um psicanalista. César Morris, um carioca. Veio para cá para fazer um curso de extensão e acabou ficando aqui. Está aqui até hoje. Figuraça. E aí, me telefonei para ele, me identifiquei, disse que precisava de ajuda, ele me conhecia. Já, não só por ser irmão do Miguel, que eu escrevia na Gazeta, tinha escrito na Gazeta. Ele falou, se quiser, vem aqui em casa, eu te atendo, vamos conversar. E ele, na época, morava no final da Avenida Garibaldi. Puta, longe pra burro. Fui de táxi lá. Eu fiquei conversando com ele lá umas 2 horas, contei parte da minha vida para ele. E aí ele me deu uma carona de lá, né? E me deixou no Parque São Lourenço. Carlos, não posso te levar porque eu tenho outro compromisso para ele. Eu digo, não, tudo bem, eu já estava com vontade de voltar a pé lá da tua casa, daqui, para mim, uma barbada. Ele tinha me dado a receita, era Aropax. Era o nome do remédio, eu me esqueci o princípio ativo. Paroxetina, o princípio ativo. Eu, na primeira farmácia, comprei o remédio. E aí, pensei, bom, com esse remédio, eu vou estar tranquilo, né? Não vou ter pânico e tal. E aí, eram uns 7 e pouco, quase 8 horas. Eu digo, porra, eu me lembrei. Eu digo, hoje eu não fumei, ainda não fumei, não bebi e não cheirei cocaína. Então hoje eu não vou beber, não vou fumar e não vou cheirar cocaína. E estou assim desde o dia 1º de janeiro de 2002. E a chave do sucesso é aquele saque maravilhoso, digno de prêmio Nobel, do AA, dos Alcoólatras Anônimos. Eu não parei de fumar, eu não parei de cheirar cocaína, e eu não parei de beber para o resto da vida. Eu parei de fumar hoje. Hoje eu não vou beber, hoje eu não vou cheirar cocaína, e hoje eu não vou fumar. É hoje só, amanhã é outro dia. Amanhã é outra resolução, mas hoje eu não vou fazer isso. E hoje o dia não tem 24 horas, porque você dorme determinado número de horas, 6, 7, 8, você toma banho, você faz barba, você vai à toalete. Então, o tempo realmente que sobra para você beber, fumar, cheirar cocaína, são 10 horas. E o tempo, a pressão, não passa disso daqui. É uma pressão de segundos. Se você resistir a esta pressão, que dura pouco tempo, ela volta. Você resiste e você não fuma nesse dia, você não bebe nesse dia e não cheira cocaína nesse dia. Essa é a mensagem de otimismo que eu tenho para o improvável ouvinte e espectador desse meu depoimento, graças ao meu querido Ribas. Era o que eu tinha a dizer.